Bom, vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a corrida e o CrossFit, tá? Então vamos entender essa questão sobre a queima calórica. O que emagrece mais? Eu quero correr para emagrecer, eu quero fazer o CrossFit. O CrossFit é muito procurado pelo pessoal, pelo emagrecimento, pela definição muscular que ele proporciona. Da mesma forma, a corrida. A corrida é muito procurado para emagrecimento. Mas nós sabemos que são duas modalidades que a gente tem que ter um cuidado, né? O pessoal que quer emagrecer, perder peso, geralmente é o pessoal ali que está sedentário, está acima do peso, logo não tem um bom condicionamento. Então é importante que a gente entenda como a modalidade vai se encaixar para a realidade daquela pessoa. Então, você falar que o CrossFit te dá massa muscular, que o CrossFit tem um grande gasto calórico, vamos entender para quem que a gente está falando isso. E vamos ver a questão da corrida também, a mesma coisa. Tá? Aqui a gente não está para defender nenhum nem outro. Trabalho tanto com corredores e trabalhei e trabalho muito tempo já com o CrossFit. Mas, como eu sempre falo, acima de tudo, eu sou um treinador, eu não posso pôr a emoção aqui e peço para que vocês também não coloquem a emoção, seja você um treinador ou um praticante. Vamos entender a realidade dessas duas modalidades, tá? E aí a gente começa uma discussão sobre o que gasta mais calorias, se é o CrossFit ou a musculação. De antemão, já vamos falar que os dois têm um grande impacto de benefícios para um praticante, tá? Se bem estruturado, tanto a corrida quanto o CrossFit. Porque ambas as modalidades, elas dependem de um preparo físico para que você consiga performar dentro dessas modalidades, tá? Quando a gente fala em performar, não estamos falando de atletas, mas que você consiga exercer um grande treino, para que você tenha grandes adaptações no seu corpo, e para isso você precisa gerar uma certa intensidade, tá? Então a gente vai discutir muito sobre isso no nosso caminho aqui. Olha só, vamos primeiro falar da corrida, vamos analisar a corrida. O que influencia, o que interfere no gasto calórico, né, de uma corrida? Então, o peso do indivíduo, a velocidade com que ele vai correr, a distância que ele vai correr, se tem inclinação ou não, vamos pensar numa esteira. E um fator importantíssimo é a eficiência da corrida, correto? Se eu tenho maior eficiência, eu tenho uma maior economia para, para, o, meu, para o meu corpo. Isso é bom. Se vocês pensarem aí numa eficiência mecânica, esse é um fator determinante na corrida. Então, muitas pessoas, principalmente quem está iniciando, não consegue correr muito tempo, não consegue correr 1 hora a 8 quilômetros por hora, como está aqui numa estimativa que a gente faz, e gastar ali as suas 500, 600 calorias, correndo essa 1 hora ininterrupta, sem parar. Tá certo? Não é? São poucas pessoas que conseguem fazer isso. Tem também o fator motivacional, que é muito chato você fazer isso. Tem vários fatores que interferem nisso. Mas são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Então, o que as pessoas fazem geralmente? Para que elas cheguem numa caloria alta, elas vão ali fazer só 1 hora, só que vão correr, caminhar, correr, caminhar, correr, caminhar. E muitas vezes, pelo fator peso e pelo fator eficiência, isso acaba sobrecarregando demais o indivíduo. Então, quando a gente parte para a visão de realidade, querer muitas vezes não é poder. Então, é importante a gente falar isso. Eu quero correr 1 hora. Tudo bem, mas você tem condição para isso? Você tem condição para fazer isso? Não adianta nada você correr 1 hora e ficar 3, 4 dias dolorido, arrebentado, destruído. Você vai acabar pegando uma repulsa da corrida, medo da corrida. Então, o fator preparação física é necessário
para que você performe na corrida. Quando eu falo performar na corrida, veja bem que eu não estou falando de um atleta, eu não estou falando de performance de alto rendimento. Eu estou falando de performar para você conseguir correr só uma horinha ali, num pacezinho tranquilo, e aí sim ter um gasto muito bacana da corrida. Tá? Mas para que isso ocorra, existem passos que nós temos que dar antes. O treinamento é interessante, porque o treinamento não é só fisiologia, não é só isso aqui quando você vai prescrever treino. O treinamento, ele requer uma pedagogia. Ou seja, ele precisa ter um começo, ele precisa ir evoluindo para que você chegue no fim. Vamos pensar que o nosso fim aqui, o nosso objetivo final, nesse primeiro momento, com o praticante, é que ele consiga correr uma hora sem parar. Mas para que isso ocorra, eu preciso ter uma programação de 3 meses, de um ano. Então, não vai ser esse gasto calórico que a gente vai ter, certo? Isso é importante a gente deixar muito claro. E aí ele tem um praticante um pouco mais pesado, que já tem ali o impacto a cada passada do corpo, ele está correndo numa velocidade maior, tem um gasto maior. Isso são médias, tá? Que a gente coloca aqui. Então, para que você consiga correr isso, você precisa ganhar força, você precisa ganhar resistência. O que isso quer dizer? Que não adianta só você sair e correr 2, 3, 4, até 5 vezes na semana. Você precisa fazer outros trabalhos. É isso que é interessante do CrossFit e da corrida. São coisas totalmente diferentes, né? Mas na verdade são modalidades esportivas. Por mais que se tenha a discussão que o CrossFit é uma marca ou não, nós não vamos entrar nisso. Mas ele é uma modalidade esportiva. Ele é tratado como uma modalidade esportiva. Tanto que tem outros nomes, cross trainer, funcional fitness, para fugir da marca. Mas a modalidade esportiva hoje ficou mais forte do que a marca, inclusive. Então, quando nós falamos em modalidade esportiva, corrida, crossfit, outras modalidades, ciclismo, natação, nós pensamos em preparação física para performar na modalidade. Lembra que eu estou falando de performar para você fazer a modalidade um treino legal. Então, eu preciso me preparar. Então, paralelo à modalidade, se eu for fazer 3 vezes, 4 vezes na semana, 2 vezes na semana, eu preciso sim fazer trabalhos de preparação física para essas modalidades, tanto o crossfit quanto a corrida. Então, isso aqui é uma realidade, é isso que gasta, realmente gasta bastante por hora. É um gasto significativo. Agora, obviamente, você precisa ter esse nível de condicionamento para que você tenha esse gasto, senão você não vai ter. Você vai chegar ali na metade disso, ou vai ter que ficar mais tempo numa esteira para chegar nesse gasto. Em vez de 1 hora, você vai fazer 1 hora e meia, 1 hora e 40. É chato pra caramba. E talvez não seja a melhor escolha para o início do trabalho. Com uma pessoa sedentária, por exemplo, não é interessante, é um volume alto. Então, esses são os cenários que nós temos. Aí a gente tem que pôr isso no papel. Não é só simplesmente, eu vou na modalidade que mais gasta. Calma, mas ela gasta muito para quem? Entenda que você agora é iniciante nessa modalidade. Então, essas verdades que se fala muito na internet, para você não é a realidade. Tá? Então, esse é o principal ponto do nosso papo aqui. Agora vamos ver o CrossFit. A natureza do CrossFit é uma combinação de força, cardio, realmente, né, o endurance, e trabalhos ginásticos também exigem força. Tá? O que acontece na realidade? Vamos falar aqui sobre a realidade que nós encontramos. A comunidade do CrossFit e alguns boxes seguem isso, eles querem te preparar para o workout of the day, o treino do dia. Então, todo o planejamento da aula, que dura 1 hora, é para isso. Para fazer aquecimento, a mobilidade, uma técnica, um skill, né, que eles chamam, para chegar no final. Às vezes, no final da aula, tem um workout de 20 minutos, como está ali. Ou um workout, às vezes um dia é só workout, então é mais longo, é 40 minutos. Mas fica nessa média máxima. Ou é 40 minutos, 20 minutos também é um workout longo e tal. Algumas aulas, 12 minutos, parará, parará. Algumas aulas têm ali antes desse trabalho ou um trabalho técnico, não tem gasto calórico, pouquíssimo. Vamos para a realidade. Um trabalho técnico ou ali um trabalho de força, tem gasto calórico, ok?
Tem gasto calórico. Bem menor, mas tem gasto. Força tradicional mesmo, tá? Ou ginástico, né? Tem os bloquinhos da aula. Então, o desenho da aula do CrossFit é a mobilidade e aquecimento, skill, que às vezes é técnica, um trabalho de força, um trabalho de ginástica separado, e o WOD. Olha como a nomenclatura, a ideia dele já é diferente. O treino do dia não é o treino como um todo, é a parte final do treino. Olha que loucura, né? Então, o que isso mostra? A essência do CrossFit é que toda a aula é preparada para aquele momento final. Ou seja, não é a parte mais importante aqui, a mobilidade, o aquecimento, a força, a potência, que às vezes é um bloco de LPO. Eles estão se preparando para o treino do dia, que é o que eles colocam realmente lá no final. Isso é o modelo clássico deles lá, porque eles têm a questão da comunidade, de se esforçar, eles estão vendendo um produto, estão certos. Para nós, isso é uma grande besteira, tanto que mudou muito. Hoje você vai em box de CrossFit, mudou-se muito isso. Sabe-se que a parte do meio, o trabalho de força, o trabalho de potência ali no LPO, que seja, é muito importante. Porque como nós falamos, se o CrossFit é isso aqui, são treinos de 20 minutos, aqueles circuitos, ou 40 minutos, ou 10 minutos, independente, que é a modalidade, eu preciso treinar para melhorar essa modalidade. Então, eu tenho esse bloco que também é treino. Então, essa nomenclatura já nos leva ao erro, tá? Mas, independente disso, o que é interessante nós analisarmos no CrossFit, tá? De novo, tira emoção, pessoal, tira emoção do jogo, tá? Vamos analisar friamente. Dentro desse workout de 20 minutos, que você tem um gasto calórico fantástico, realmente, se você for uma pessoa treinada, uma boa consciência corporal, que faz bem os movimentos, você vai ter um puto de um gasto calórico, ok? Mas o que nós já temos no CrossFit? O CrossFit é circuito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos montar um treino aqui na nossa cabeça? Dentro desses 20 minutos, nós vamos ter um AMRAP. O que é um AMRAP? Significa que você vai fazer o maior número possível de repetições ali, ou de séries, dentro desses 20 minutos. Então, você não para, hein? É 20 minutos sem parar, olha que loucura. E nós vamos colocar os exercícios que a gente quer nesses 20 minutos. Vamos pôr 4 exercícios. 4 exercícios. Vamos lá. 50 saltos de corda, pode ser o duplo, que eles fazem muito, né? Double under. 50 saltos de corda, 15 bolas na parede, que eles chamam de wall ball, agachar e jogar a bola na parede. 10 swing com kettlebell. E 5 burpees saltando na caixa. Parará, parará. Perfeito? O peso da bola varia, temos variações, dependendo do seu nível. O peso do kettlebell também varia, dependendo do seu nível. A corda varia, pode ser passando 2 vezes, que aí você vai acelerar mais, vai subir mais a sua frequência cardíaca, ou só o salto simples. Se eu não salto corda, Diego, faz polichinelo. Então percebam que há uma grande possibilidade de adaptação no treino. Isso não se discute. Realmente podemos adaptar isso. Isso não é só no CrossFit, treino funcional, a mesma coisa. Então a bola também, nós podemos variar, o kettlebell também, o burpee, não consigo subir, saltar na caixa, Diego, estou gordinho, só sobe na caixa. Beleza. Então, conseguimos nivelar isso. Só que existe outro ponto que a gente não consegue nivelar. Aqui nós estamos nivelando os exercícios do CrossFit. Eu não consigo nivelar o condicionamento. O condicionamento eu não consigo. Então, o que vai acontecer com 50%, 60% da turma? Esses 20 minutos não são 20 minutos de trabalho. Obviamente que não. Eles vão parar em algum momento, vão descansar. Então, vai ser um trabalho meio que intervalado. E é intervalado numa velocidade contínua. Ou seja, numa velocidade que seria ideal manter essa velocidade. Ele não dá um sprint e descanso. Sprint, não. Ele vai tentar fazer de maneira contínua. Ele não vai conseguir. Grande parte da turma não consegue. Chega ali em 7 minutos, fica, meu Deus, ainda falta 13. E para, mão no joelho, bebe água. Tudo bem, ele está descansando, realmente ele não consegue. É igual uma corrida. Pensa na corrida, a pessoa também que está iniciando não consegue fazer o que a gente acabou de ver. Então a grande realidade é que esse gasto calórico não é para essas pessoas. Não é isso que vai acontecer. Na grande realidade, ele vai ali fazer desses 20 minutos 10
8 minutos, passa mal, para o treino no meio. E é isso que vai acontecer. Se formos para 40, 60 minutos, nossa senhora, aí que piorou mesmo. Aí até pessoas intermediárias, que já treinam por um bom tempo, tem ali nesses 45, 60 minutos, um bom tempo que ficam paradas. Tá? Atleta não, atleta se mexe. Se for um treino dessa modalidade, sim, ele vai se mexer nesse tempo todo. E as transições de um exercício para o outro realmente são mínimos os tempos de descanso, nós nem consideramos. Mas pessoas normais, se vocês olharem as aulas, pessoal, esses longões aí que tem, né? O que acontece? O pessoal dança no meio da aula, para um pouquinho, começa a dançar, conversa, fica olhando para nada, vai mexendo no celular, fica tomando água. E tá tudo certo. Então nós temos que entender que essa é a realidade para pessoas normais. Não vai mexer durante 20 minutos. Não, você vai descansar. E se for ver a aula de 1 hora mesmo, aí que é menos tempo em atividade ainda. Porque se o odd é 20 minutos, 1 hora que dura a aula tradicional, 20 minutos. Se você se mexeu nesses 20 minutos, vamos botar 12 minutos, vai? De 12 a 14 minutos você ficou se mexendo. Aí você teve os descansos e tal. Certo? Antes disso teve o skill lá, que foi uma técnica ou um bloco de força, mais 10 minutos se mexendo, e é muito. Se for bloco de força, mesmo que esse bloco de força tenha durado 15 minutos, força tradicional, nossa senhora, se mexeu 3 minutos ali é muito. Tá? LPO, a mesma coisa. Então, 12 mais 3, 15 minutos, e aqui o resto agora é aquecimento. Aquecimento, mobilidade e talvez um bloco técnico, vai? E aí o que acontece? Menos de 20 minutos você se mexeu na aula do CrossFit. É exatamente isso. É essa a realidade do CrossFit. Então, cuidado na hora de falar que gasta muita caloria. Então, a média ali de calorias em 1 hora do CrossFit vai ficar ali em cima. 400 calorias, 300 calorias. É um bom gasto, é um bom gasto. Tá? Da mesma forma, a corrida. A corrida tem um puta de um gasto, mas depende de quem está fazendo. Tá? Então, cuidado nessas certezas absolutas. Não é assim a realidade, não é assim que funciona, por conta de preparação física mesmo dos indivíduos. E isso cabe ao treinador tentar, como as adaptações que eu coloquei aqui, porque as adaptações servem para deixar mais fácil e fazer com que o praticante se movimente mais. É isso que eu quero. Então, eu vou ensinar, vou pôr LPO no meio disso aqui. Eu nem botei, mas pode pôr LPO no meio do treino. LPO, cansado, ele já não sabe fazer. O que ele vai fazer com o LPO? Vai fazer com um bastão, é um cabo de vassoura fazendo LPO. Horrível, as calóricas vai lá para baixo. Então, algumas coisas que o CrossFit impõe, por exemplo, o LPO, o ginástico, pouquíssimas pessoas conseguem fazer um ginástico legal para ter uma constância. E isso atrapalha o gasto calórico, né? Porque o processo de aprendizagem é um processo que eu preciso evitar a fadiga, que é o treino técnico, eu preciso evitar a fadiga, e aí eu não tenho gasto calórico. Então nós temos pessoas que não querem virar atletas, que querem gasto calórico, querem emagrecer, e o nosso treino parte para um ponto que não é para esse viés, porque você quer ensinar, e é uma metodologia, mas acaba gastando menos calorias. Então, o que isso nos leva? Um comparativo, direto das duas modalidades. Em 1 hora, a corrida você consegue fazer o praticante ficar 1 hora em movimento. A corrida, para um praticante iniciante, vamos pôr ali um praticante iniciante, ele vai correr e andar. De novo, talvez não seja a melhor estratégia, porque se ele é iniciante, sedentário, ele vai ficar ali 2, 3 dias com muita dor, vai sentir a tal da canelite. Então, a busca imediata que se tem tanto no CrossFit quanto na corrida por querer gastar calorias faz com que você perca a pedagogia do treinamento, que é dar ao praticante condição de treinar em alto volume e alta velocidade.
Eu preciso dar condição muscular, condição cardiorrespiratória para o meu aluno, para que ele consiga fazer isso. Mais para frente ele vai conseguir fazer isso. Mas agora não é o momento. Tá? Então, essa discussão que se tem não só com o CrossFit e a corrida, mas com a musculação também é a mesma coisa. Tá? Então, isso acaba sendo ruim, porque nós pulamos etapas. E quando nós pulamos etapas, nós acabamos colocando em risco não só a saúde física do aluno, mas também a saúde mental do aluno, porque ele vai ficando puto, ele não consegue fazer, ele vai ficando, porra, não consigo fazer, vou parar com esse negócio, vou para outra modalidade. Acontece muito. A pessoa vai, faz ali um pouquinho, não, vou para outra, não gostei. Não me dou bem. Porque nós, o ser humano, não gosta, nós não gostamos de ir para um lado que nós não somos bons. É muito chato você chegar num ambiente que você não é você é o pior do ambiente. Você fica mal. Pô, saco. 1 mês e nada, 2 meses e nada. Por quê? Porque essa ideia de que, não, vamos pôr e vai, vamos pôr e vai. Hoje é 20 minutos, hoje é 30, vai. É muito ruim. Então a preparação tem que ser gradativa. Os treinos têm que ser palpável para o aluno. É assim que o negócio funciona. Então a corrida, ela tem uma possibilidade de você fazer um menor esforço e conseguir ficar mais tempo. Gasta mais. O CrossFit, qualquer movimento, por mais que seja adaptado, ele já gera um pico na frequência, porque são movimentos acíclicos, movimentos que exigem manobra de Valsalva, que eleva muito a frequência cardíaca, e quando tem uma elevação da frequência cardíaca muito alta, pessoas que são sedentárias já... Para, tá muito alto, tem que parar. Por mais que tenha as adaptações que tem, não consegue perdurar por muito tempo. Na corrida é a mesma coisa. Quando começa a elevação da frequência cardíaca, as pessoas não tá adaptado. E ela para o exercício, porque a corrida, por mais que seja contínua, numa velocidade que inicialmente o praticante consegue manter, a longo prazo da corrida, à medida que vai passando o tempo, essa frequência vai tendo um aumento, mesmo que a velocidade se mantenha. E o aumento da frequência cardíaca não é todo mundo que trabalha numa zona mais alta de treinamento. Então, a corrida intermitente ali, com variações de carga moderada, carga baixa, carga moderada, carga baixa, faz com que a frequência tenha ali uma manutenção maior para pessoas iniciantes. Então, são estratégias para que a gente consiga, aos poucos, ir aumentando o volume de treino, que o volume de treino é o que realmente nos dá o gasto. O volume de carga levantada, o volume de distância, o volume do tempo, isso é o que dá o gasto calórico maior do que treinos curtos com intensidades altas, tá? Então, isso mais para frente a gente pode falar sobre uma corrida intervalada e uma corrida contínua de 1 hora. O que vai acabar gastando mais, né? O que a gente vai acabar correndo mais? Olha só, então, a gente entrar nesse debate aqui, é bem interessante. Gasto calórico no CrossFit, para pessoas normais. Vamos falar de pessoas normais, vamos falar da realidade. Tá? Então, como a gente já adiantou, 1 hora da aula de CrossFit, propriamente dita, não passa 1 hora se movimentando, não passa. É 30 minutos ali e olha, eu tô, dando uma boa margem de 30 minutos. Ok? É porque realmente não dá. Tem que guardar material, pegar material, alongar, aquecer, escutar o professor. Põe no relógio, pessoal. Se vocês têm dúvida, põe no relógio. Musculação é menos ainda, tá? 1 hora de musculação tradicional, que não tem a interferência do treinador, por isso que eu falo, se eu quero emagrecer, a minha musculação não pode ser igual a do bodybuilder, que tem outra função. Massa muscular é outra coisa. Se eu quero emagrecer, a minha musculação tem que ter intervenções minhas para que eu aumente esse número de trabalho, para que eu aumente o volume de tempo de movimento.
Então, por isso que eu sempre vou defender que a musculação ela não pode ser igual para quem quer emagrecer e não pode ser e para quem quer hipertrofiar, por exemplo. Porque se eu for pegar o cronômetro da musculação, quanto tempo eu passo fazendo exercício, nossa, é bem menos que isso daí. Então, não tem um grande gasto na musculação, porque a exigência do trabalho é essa. Força, 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 descansa. Força, 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 descansa. Por isso que quanto mais forte os caras, mais tempo eles treinam. 1h30, 1h40. É realmente ali para fazer 5, 6 exercícios. Grande intensidade em cada série e descansar bem para voltar e fazer bem de novo. Mas o tempo de trabalho não passa ali de 12, 14 minutos. 12, 14 minutos. Tá? E do crossfit e da corrida, a natureza da corrida, se for ali uma verdade, você vai passar 60 minutos se movimentando. Né? Pensando ali, caminhada, corrida, caminhada. Por exemplo, eu posso fazer um treino de corrida, 3 minutos andando, 3 minutos correndo. 3 andando, 3 correndo. Obviamente não vai ser aquele gasto que a gente mostrou. Por quê? Porque tem a caminhada no meio. Ele vai correr 30 e vai andar 30. Mas ele se aproxima e ele tem um gasto maior porque ele não para de se movimentar. Tá? E esse trabalho é simplesmente para dar volume, não é 3 minutos correndo forte. Não. É 3 minutos correndo ali, a gente viu, a 7 por hora. E anda a 5, 4,5. Pá, 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 pá. E aos poucos nós vamos mexendo nisso. Corre 3, anda 2. Corre 3, anda 1. Até chegar a um ponto, isso a longo prazo, claro, que ele vai estar correndo e vai estar aumentando seu gasto, vai estar correndo mais rápido, tá? Mas isso a gente pensa em pessoas normais. Mas, de novo, não é o melhor cenário, tá? Isso é 1 hora de corrida para uma pessoa iniciante. Não é interessante porque é um volume alto. Volume alto, ela tem a questão do peso e ela tem a questão da eficiência. Lembra disso. Então, realmente, não é um bom cenário. Começa devagarzinho e vai crescendo. Aí os fatores que influenciam o gasto calórico, tá? Não é simplesmente falar. Mas tem o peso corporal, quanto mais pesado, mais queima calórica, pensando em musculatura. O condicionamento físico, né? Quanto melhor o condicionamento físico, mais forte eu posso correr, mais rápido eu corro, mais peso eu levanto nas variações do CrossFit, mais movimentos eu faço num determinado tempo. Quanto mais movimento eu faço em um determinado tempo, maior o volume que eu estou levantando, mais gasto calórico. Então, o meu condicionamento me dá a performance, que é essa performance que a gente está falando, a gente não está falando de atleta, me dá a performance para correr mais rápido ou para levantar mais peso várias vezes ou para fazer mais exercícios em um tempo igual a outra pessoa que não tem o mesmo condicionamento que eu. Correto? A intensidade do exercício, a maior intensidade eleva o consumo, só que tem um porém. Isso aqui é um erro importante. Obviamente que se eu fizer um exercício muito forte, 5 minutos forte, vai, e 5 minutos moderado, a combinação absoluta, os 5 minutos forte ganha de gasto, claro, mais rápido. Agora, em questão de duração, esses 5 minutos eu vou precisar de um bom tempo para recuperar desse trabalho muito forte que eu fiz. E aí entra a questão da corrida intervalada e a corrida contínua, é um exemplo que eu citei. Vamos pensar nesse treino, olha só. Visualiza esse treino aí. 1 hora, tá? Vai correr 60 minutos sem parar a 10 por hora. Então, nós temos lá um gasto ali de 800 calorias, mais ou menos. Correto? O outro, ele vai fazer o seguinte. E 10 km por hora, ele vai correr, então, 10 km nessa 1 hora. Temos até a distância dele. Já o outro vai fazer o seguinte. Ele vai correr a 15 km por hora. Nossa Senhora! Só que o treino dele é diferente. Ele vai correr 1 quilômetro a cada 10 minutos. 1 hora também. Então, são 60 minutos. A cada 10 minutos ele corre 1 quilômetro, ele descansa o que sobra dos 10 minutos. Contra relógio, nós colocamos isso. Tá? Ou seja, se ele correr ali, ele vai correr a 4 minutos,
15 km por hora, dá exatamente 4 minutos o quilômetro. E vai descansar 6 minutos. Ele vai acabar cansado, tá? Ele está correndo forte. Tem ali 6 minutos para recuperar e ir de novo. E aí, qual vai ter o maior gasto? Se você vê o volume do treino, o tempo é o mesmo, 60 minutos de treino para os dois. Mas o volume do treino, por mais que a velocidade seja maior aqui nos 15, eu corro 4 quilômetros a mais na corrida contínua. Eu vou correr 10 quilômetros em uma hora. O outro vai correr 6 quilômetros em uma hora. Vai ficar parado muito tempo. Ele vai ficar parado ali 36 minutos ele está parado. 36 minutos ele está parado. Ele faz exercício por 24 minutos. Então a intensidade, ela acaba, se nós colocarmos desta forma, gastando menos. Tá? Por exemplo, a musculação. Se eu ficar 1 minuto agachando com a barra, nossa, eu vou gastar caloria pra caramba desse 1 minuto, nessa fração desse tempo. Mas não é assim que eu vou fazer. Eu não vou ficar 60 minutos fazendo isso na musculação. Eu vou descansar 3, 4 depois que eu fizer 1 minuto de agachamento com muita carga. Você sai você faz agachamento, você sai, quando você guarda a barra, a frequência lá em cima, pô, a puta manobra de valsalva, muito tempo fazendo força, levantou muita carga, vamos pensar que você fez 10 repetições com 100 quilos, é 1 tonelada que você levantou em 1 minuto. Só que essa altíssima intensidade te cobra muito e faz com que você precise descansar muito também para que recupere novamente e exerça essa altíssima intensidade. Isso é no peso, isso é na corrida, mesma coisa. Tudo é o mesmo princípio. Então, o metabolismo usado, quando nós vamos para o aeróbico, ele te permite perdurar no exercício. Tá? Então, essa confusão dos metabolismos, ela acaba fazendo isso na hora de programação de treino. O metabolismo mais leve, ele te dá mais tempo. O metabolismo mais rápido, ele tem uma queima maior num tempo menor, mas você precisa ter um tempo alto de descanso. Então, se comparado na mesma janela de tempo, 1 hora de treino, que as pessoas geralmente têm, acaba que esse contínuo gera um gasto maior. Então, estratégias de treino para emagrecimento, elas vão muito para esse viés. Por exemplo, faz força e faz um trabalho combinado, faz mais repetições com menos peso. Por quê? Se eu faço mais repetições com menos peso, no final do trabalho, o meu volume maior é essas repetições a mais que eu faço. Então, ali, eu fiz 10 agachamentos com 100 quilos, mas eu vou fazer 20 agachamentos com 60 quilos. Se eu for fazer a conta final, os 60 quilos acaba batendo maior volume. E isso se mostra melhor para, principalmente, o nosso foco aqui é o gasto energético. Não vou nem entrar na hipertrofia. Tá? Aqui os benefícios. Então, de novo, nós não estamos colocando uma contra a outra, nada disso. Tá? Nós estamos mostrando a realidade de cada um. Então, cardiovascular da corrida é maravilhoso, é fantástico para tirar essa gordura dos vasos sanguíneos. A corrida é fantástica. O condicionamento global do CrossFit já é comprovado isso, que é maravilhoso. O cara fica forte, o cara fica resistente, o cara consegue correr bem, o cara consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a saúde mental não se restringe a essas duas modalidades, tá? A saúde mental, todo o exercício mostra isso. A autoestima é algo que a gente vê muito. Você começa a emagrecer, a galera do CrossFit começa a tirar a camisa, vai de regatinha, fica realmente mais confiante no físico. Isso é muito bom para a saúde mental, isso é importante para a saúde mental. Tá? Então, isso de novo, não está restringindo a essas modalidades. Todas as modalidades têm esses, praticamente, benefícios que a gente mostra. Então, de maneira alguma, estamos falando que uma é melhor, a outra é melhor. Estamos apenas mostrando o que realmente nós encontramos. E aí, escolher uma das duas talvez seja algo que nós não precisemos fazer, na verdade. Podemos praticar as duas.
as 3 que tem a musculação também, né? Eu sempre falei isso e vou continuar falando. Eu não sou crossfiteiro, não sou corredor, e qualquer outra modalidade eu sou educador físico. Então, eu prezo e eu faço o movimento para que as pessoas se movimentem mais. Essa é a minha luta. Seja no crossfit, seja no beach tênis, na musculação, na corrida, no ciclismo, na natação. Nossa, vai embora. Modalidade é o que não falta. Mas tem que saber como planejar tudo isso. Esse é o maior ponto aqui, tá? Então, avalie os seus objetivos, se é perda de peso, se é ganho de massa, se é cardiorrespiratório. Considere a preferência. Se você quer correr na rua, se você gosta, se você tem essa característica de ficar mais isolado, não gosta de estar sozinho, não quer ninguém mexendo o saco. Vai para a rua e corre. Muitas pessoas fazem isso e se dão bem com isso. Ou se você já gosta de mais bagunça, que é o pessoal do CrossFit, aquela conversa depois do treino, tá tudo certo, maravilhoso. E veja o nível de condicionamento. Inicie gradualmente. Esse é, sem dúvida, o principal ponto. Esse é o principal ponto. Você iniciar de maneira gradual e não pular etapas. Para que você não se machuque, para que você não se decepcione com a modalidade e não saia da modalidade. Isso vale para o praticante e principalmente para o treinador, tá? Que ele consiga fazer esse trabalho pedagógico do treinamento e ir evoluindo de maneira gradativa. Ok? Esse é o nosso papo aí. Espero que tenha ajudado um pouquinho a entender essa questão do gasto, a entender a realidade de cada modalidade e de como você deve olhar para essa modalidade e principalmente iniciar os trabalhos nessa modalidade. Perfeito? Ó, forte abraço e até a próxima aula.